Eu nunca acreditei em histórias de hospital. Você sabe, essas conversas que enfermeiros contam para assustar novatos no turno da madrugada. Fulano viu alguém no corredor, Cicrana fala com um paciente morto, ala tal é assombrada. Eu achava que tudo aquilo era uma forma de aliviar o peso psicológico do ambiente. Mas quando comecei meu estágio no Hospital Santa Celina, um prédio velho, de 1952, com corredores estreitos e cheiro eterno de desinfetante, uma das primeiras coisas que vi foi uma enfermeira que não deveria estar ali. E isso mudou tudo. Era meu segundo dia. Eu estava andando pelo corredor em direção ao posto de enfermagem quando uma enfermeira passou por mim. Uniforme impecável. Touca branca dobrada, do modelo antigo, que eu nunca tinha visto ninguém usar. Rosto sério, mas gentil. Ela me olhou rapidamente e disse: "Você é nova, né? Bem-vinda ao turno da madrugada." O estranho é que eu não tinha dito que era nova. Eu ainda nem tinha crachá. Nem uniforme completo. Ela continuou andando sem olhar para trás. A sensação que ficou é que ela já me conhecia antes mesmo de eu existir naquele corredor. À noite, comentei com uma colega. A enfermeira da touca branca me mostrou onde ficam os kits de curativo. Ela parou o que estava fazendo. "Que touca branca?" E expliquei. A expressão dela desmanchou. "Aqui ninguém usa touca desde os anos 90. Ri, nervosa. Fizemos piada. Mas o incômodo ficou. 3 dias depois, um paciente entrou convulsionando. Precisávamos de soro rápido. A preceptora, ocupada no pronto atendimento, pediu para eu buscar mais bolsas. Eu não sabia onde ficava o estoque secundário. Foi quando, lá no fim do corredor, vi ela. A enfermeira da touca branca. Andando devagar, como se soubesse que eu a seguiria. Chamei. "Ei! Preciso de soro fisiológico, onde fica?" Ela parou, virou apenas o rosto, sem mover o corpo, e disse: "Siga-me." Ela me levou até uma porta azul, sem identificação. Ela colocou a mão na maçaneta. A porta abriu, mas não tinha nenhum barulho, mesmo sendo velha. Lá dentro, a sala parecia congelada no tempo. Caixas enferrujadas. Estantes antigas. Embalagens com logotipos de fabricantes que nem existem mais. Uma lâmpada oscilando como se estivesse prestes a morrer. Ela pegou uma caixa de soro, me entregou e falou: "Quando entrar aqui, não fique muito tempo. Tem coisas que não gostam de visitas." Eu congelei. "Como assim?" "Coisas." Ela não respondeu. Quando virei para agradecer a ela, ela já não estava mais no corredor. Sumiu sem som, sem passos, sem sombra. De volta à enfermaria, a preceptora me olhou estranho quando contei de onde peguei o soro. Porta azul? Isso foi fechado há mais de 30 anos. Mas eu entrei lá. Não existe porta nenhuma ali. Quer ver? Fui com ela. Quando chegamos, a porta não estava lá. A parede era lisa. Como se nunca tivesse existido. No dia seguinte, movida por um medo curioso que eu mesma não entendia, desci até o arquivo morto. Queria ver se a porta azul já havia existido mesmo ou se eu estava ficando louca. Em meio a caixas empilhadas, encontrei uma pasta chamuscada na borda. Incêndio, 1991. Ala de enfermagem. O relatório dizia: uma enfermeira morreu presa durante o combate ao fogo. O nome, Belisa Antunes. Uniforme tradicional com touca branca. A foto mostrava exatamente o rosto que eu tinha visto. A mesma expressão. A mesma postura. A mesma touca. Mas o que me fez perder o ar não foi a foto. Foi o parágrafo final. Consta depoimento de sobreviventes sobre vozes de comando vindas da ala em chamas atribuídas à enfermeira falecida. Ela continuou orientando pacientes mesmo após perder a consciência. Fechei a pasta com força. Elisa não morreu apenas como enfermeira. Ela morreu trabalhando.
E talvez nunca tenha parado. Comecei a evitá-la. Não queria mais vê-la. Mas ela parecia sempre saber onde eu estava. Em uma madrugada, eu estava andando para levar remédios para a ala de repouso, quando ouvi passos atrás de mim. Passos lentos. Firmes. Regulares. Parei. Os passos pararam. Virei para trás. Nada. Quando avancei, os passos voltaram. Mais lentos. Quase acompanhando meu ritmo. Cheguei ao posto ofegante. A técnica mais antiga, Márcia, percebeu. O que houve? Contei. Ela me olhou fundo e disse. Você viu ela, né? A da touquinha. Eu não respondi. Ela continuou. Ela só aparece para quem ou ela escolhe. Escolhe? Ela cuida da gente. Desde antes de morrer. Antes de morrer. A frase ficou martelando na minha cabeça. Sem que ninguém soubesse, comecei a olhar as câmeras de segurança no tablet da enfermaria. Queria entender se era só comigo ou se ela aparecia para mais alguém. Fiquei observando durante horas. Nada. Até 3h12. A câmera do corredor B piscou por meio segundo, se a imagem veio distorcida. Quando voltou ao normal, apareceu uma figura borrada ao fundo do corredor. Silhueta de mulher. Uniforme branco. Touca antiga. Ela estava parada, olhando para a câmera. Mas algo estava errado. Ela não tinha sombra. O rosto estava desfocado, como se o olho da câmera se recusasse a mostrá-lo. E a temperatura da câmera caiu para 0 por 4 segundos. Eu recuei da tela como se tivesse visto um animal prestes a atacar. A técnica Márcia colocou a mão no meu ombro. Relaxa. Isso é normal aqui. Normal? No Santa Celina, sim. Eu queria ir embora. Juro que queria. Mas a história dela estava longe do fim. Depois de ver aquela figura parada na câmera, estática, sem sombra, com o rosto literalmente impossível de captar, algo em mim quebrou. Eu não conseguia mais tratar aquela enfermeira como uma aparição isolada. Ela parecia parte do hospital, como se o prédio dependesse dela para continuar funcionando, mesmo décadas depois da sua morte. E o pior era que, quanto mais eu tentava ignorá-la, mais ela aparecia. Algumas noites depois, uma paciente no 212 apertou o botão de chamada. O monitor piscou repetidamente. Paciente chamando, quarto 212. Peguei os equipamentos e subi correndo. Quando cheguei ao quarto, a paciente não parecia em pânico. Pelo contrário, se estava sorrindo. Você chegou rápido, ela disse. Eu vim assim que vi o chamado, respondi. Ela riu. Mas você já esteve aqui faz poucos minutos. Meu coração congelou. Como assim? A enfermeira veio. A da touca. Ela ajeitou meu travesseiro. Eu fiquei imóvel. A paciente continuou, inocente. Ela disse que você viria logo depois. Ela sempre sabe, né? Eu saí do quarto quase tropeçando nos próprios pés. Ela não só aparecia. Ela atendia pacientes. Como se ainda fosse parte da equipe. Decidi falar com a Márcia, a técnica mais antiga. Contei tudo, o que a paciente disse, a figura na câmera, a porta que desaparece. Ela esperou eu terminar, então respirou fundo. Você quer a verdade, né? Quero. Então vamos. Ela me levou até o corredor velho, perto da ala fechada. Aqui deveria estar a porta, disse ela, tocando a parede lisa. A sala azul era o depósito principal até 91. E por que foi fechada? Por causa do incêndio. Mas, ela hesitou, não foi só fogo. Como assim? Os sobreviventes diziam que, durante o incêndio, a Elisa ficou presa lá dentro, tentando salvar equipamentos, fichas, medicamentos. Isso está nos relatórios. Não tudo.
Márcia olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhas. Alguns técnicos disseram que ouviam batidas na porta, mas ninguém conseguia quebrá-la. A fumaça já tomava tudo. Gritavam o nome dela, mas ela não respondia mais. Mas o relatório diz que ela ainda falava com pacientes. Sim. E esse é o problema. Os pacientes diziam que ela estava lá fora, nos corredores, guiando eles para a saída. Engoli seco. Ela estava em 2 lugares ao mesmo tempo? Márcia apenas respondeu. As pessoas veem o que precisam ver. E às vezes, o que não deveriam. Depois disso, comecei a registrar tudo. Hora, local, temperatura, câmeras. Queria entender o padrão das aparições. Em uma madrugada, 5 chamadas surgiram seguidas. 213, paciente chamando. 215, paciente chamando. 219, paciente chamando. 214, paciente chamando. Paciente chamando. Sim, no último veio sem número. Fui aos quartos. Todos dormiam. Ninguém tinha apertado nada. Ninguém, humano. As câmeras mostraram outra coisa. Às 3h03, uma sombra branca passava de porta em porta. O sensor de movimento a acompanhava. Sempre parando por alguns segundos diante de cada quarto. Como se verificasse cada paciente. Uma enfermeira fazendo ronda. Uma ronda fantasma. Quando chegou na câmera da recepção, a imagem congelou. E, por um segundo, o rosto dela quase apareceu. Era como se vários rostos estivessem sobrepostos, todos se tentando formar, mas nenhum se encaixava. Uma colagem impossível. Desviei o olhar. Meu corpo inteiro latejava com um medo ancestral, primitivo. Até aqui, todos que a viram tinham visto apenas por segundos. Sombras, reflexos, pontas do olho. Mas um paciente viu ela claramente. E isso quase o matou. Seu nome era Antônio. Homem de uns 50 anos, estava internado por uma infecção pulmonar. Me chamou às 2h45. Tem alguém no meu quarto? Sussurrou ele, pálido. Eu verifico, respondi. Quando fui entrar, ele apertou meu braço. Não deixa ela chegar perto. Por favor. Quem? A enfermeira da touca. Meu sangue gelou. Entrei devagar. O quarto estava vazio. Verifiquei tudo. Nada. Antônio, não tem ninguém aqui, falei. Ele chorou. Ela estava sentada aqui. Apontou para a cadeira ao lado da cama. Me olhando dormir. Ela falou algo? Ela falou. Ainda não é sua vez. Meu coração parou. E então? Eu pisquei e ela desapareceu. Assim. Sem som. No dia seguinte, a infecção dele piorou repentinamente. E ele morreu. Depois de sua morte, encontrei, na prancheta do seu quarto, algo escrito apressadamente. Ela sabe. Não era a letra dele. A noite mais assustadora aconteceu 2 semanas depois. Eu estava na enfermaria, revisando materiais, quando ouvi 3 batidas na porta. Toque. 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 Olhei pelo vidro. Era ela. A enfermeira da touca branca. Parada. Imóvel. Com a mão ainda levantada, como se tivesse acabado de bater. Ela não piscava. Não respirava. Não se movia. Eu não conseguia gritar. Nem fugir. Nem pensar. Então ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela inclinou a cabeça para a direita. Como quem estuda uma criança assustada. Depois começou a andar. Devagar. Passo por passo. Indo embora. Mas antes de desaparecer no corredor, ela virou o rosto, sem virar o corpo, se olhou diretamente para mim. E sussurrou. Não vá para a sala azul hoje. E então sumiu.
A luz da enfermaria piscou 3 vezes. E o interfone tocou. Quando atendi, só ouvi uma frase. Ela ainda está lá dentro. Depois daquela noite, essa noite em que ela bateu na porta da enfermaria, se eu sabia que não havia mais retorno. Eu já não estava lidando com coincidências, sombras, reflexos ou impressões. Ela sabia quem eu era. Ela sabia onde eu estava. Ela sabia o que eu ia fazer. E, principalmente, sabia o que não queria que eu fizesse. Não vá para a sala azul hoje. Essa frase ecoou na minha cabeça por dias. Mas, como todo ser humano, a proibição apenas inflamou minha curiosidade. E foi assim que tomei a pior decisão do meu estágio. Na madrugada seguinte, às 2h58, eu decidi ir até o corredor da Porta Azul. Eu sabia que ela não existia mais. Ou melhor, não existia visualmente, mas de alguma forma ainda estava lá. Cheguei no corredor. Parei diante da parede lisa, onde um dia havia a porta. Fiquei imóvel, esperando. Foi quando a temperatura caiu drasticamente. Meu vidro de água, na mão, embaçou por inteiro. Meu fôlego virou fumaça branca. E então, ouvi atrás de mim. Toque. 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 As mesmas 3 batidas da outra noite. Mas agora, vieram de dentro da parede. Eu respirei fundo e, por impulso, toquei a superfície. No momento em que meus dedos encostaram na pintura, a parede tremeu, como se tivesse pulsado, e a tinta escorreu para os lados, revelando a madeira velha. A porta azul estava lá. De volta. Completa. Real. E o pior. A maçaneta girou. Sozinha. Eu devia ter corrido. Mas a porta se abriu lentamente, como se alguém, do outro lado, estivesse me convidando. O cheiro de queimado ainda estava lá, décadas depois. A sala era escura, com prateleiras antigas, caixas chamuscadas e objetos retorcidos pelo fogo. A lâmpada oscilava, emitindo uma luz fraca e amarelada, como se fosse a mesma lâmpada de 1991, presa no tempo. Entrei um passo. Depois outro. A porta se fechou atrás de mim, com um estalo forte. Meu coração quase parou. Iluminei o ambiente com a lanterna, e então vi, no canto direito, empilhados. Prontuários carbonizados. Rádios antigos. Máscaras de oxigênio deformadas. Seringas derretidas. E algo que me fez engolir seco. O uniforme branco com touca de enfermeira, dobrado sobre uma cadeira queimada. O uniforme da Elisa. Toquei a touca. Ela estava quente. Como se alguém tivesse usado minutos antes. De repente, ouvi vozes. Muitas vozes. Não era eco. Não era imaginação. Eram sussurros vindos das paredes, dos armários, do teto. Ela tentou. Ela tentou. Ela tentou salvar. Ajude. Ajude quem ficou. Não deixe. Eu estava ficando sem ar. E então, atrás de mim, ouvi passos lentos. Mesmos passos que eu ouvirá no corredor tantos dias antes. Me virei devagar. E ela estava lá. A enfermeira. A touca branca. O uniforme antigo. As mãos entrelaçadas na frente do corpo. Mas desta vez. Ela estava completamente visível. Só havia um detalhe. Ela não encostava no chão. Flutuava alguns centímetros acima dele. Não devia ter entrado. Ela disse. Mas a voz não saiu da boca dela. Saiu de todos os cantos da sala ao mesmo tempo. Eu tremi, mas consegui perguntar. O que aconteceu aqui? Ela ergueu a cabeça lentamente. Sua face estava escurecida, como se tivesse suja pela fumaça. Mas seus olhos não estavam vazios. Estavam cheios de algo entre dor, alerta e eternidade. E então, a sala inteira começou a mostrar o que aconteceu. Como se fosse uma projeção viva, o ambiente se iluminou em tons alaranjados.
A madeira estalou. A fumaça invadiu a sala. Luzes de emergência piscaram. E eu vi Elisa, jovem, viva, tentando arrombar a porta. Ela batia desesperada. Chutava. Gritava por socorro. Mas o hospital estava em colapso. A fumaça era espessa. Ela tossia sangue. Mas continuava tentando salvar os prontuários e pacientes que não podia alcançar. Ela morreu trancada. Mas no mesmo minuto em que o corpo dela sucumbiu, a projeção mudou para o corredor, onde pacientes em pânico contavam. Ela me tirou do fogo. Ela pegou na minha mão e me guiou. Ela apareceu atrás de mim no meio da fumaça. Ela morreu dentro da sala. Mas sua alma foi para o corredor, continuando a trabalhar. Eu fiquei presa nos dois lados, a voz dela ecoou. No que morri. E no que continuei. A projeção se apagou. Ela se aproximou de mim, sem mover as pernas, até ficar a poucos centímetros do meu rosto. Eu não conseguia respirar. Ela colocou algo na minha mão. Era a chave velha da sala azul, enferrujada, retorcida. Feche. Não volte. E nunca deixe ninguém entrar aqui. Eu perguntei, tremendo. Por quê? Ela respondeu a frase mais perturbadora de todas. Porque eu não sou a única coisa que ficou presa aqui dentro. Atrás dela, algo enorme se moveu na escuridão. Algo que eu não consegui ver direito. Mas ouvi respirar. Pesado. Profundo. Furioso. Elisa virou para a sombra e disse. Ele acordou. Vá. Agora. Eu corri. Abri a porta. Saí cambaleando para o corredor. Antes de fechar, ouvi a voz dela pela última vez. Eu protejo vocês. Mas não posso segurar isso para sempre. Fechei a porta com toda a força. E a tinta voltou a cobrir a madeira, desaparecendo. A sala azul sumiu. De novo. Pedi demissão no dia seguinte. Nunca mais voltei ao Santa Celina. Mas às vezes. Às 03h12. Meu celular vibra com mensagem sem número dizendo. Paciente chamando. Ou. Não volte. E quando passo por hospitais à noite, vejo pela janela uma silhueta branca, imóvel, observando. Touca dobrada. Uniforme impecável. Protegendo pacientes que nem sabem que ela existe. E guardando algo terrível que ficou preso dentro da sala azul. Para que o resto do mundo nunca veja. O que achou desse relato? Quer mais relatos desse tipo? Por favor, comente, curta e compartilhe, e não se esqueça de se inscrever para nos ajudar. Até o próximo vídeo.